Salve, paz e bem, mais um Papo de Padre, obrigado pela sua presença, sua participação e mais uma vez aos nossos patrocinadores que você já viu aqui um pouco antes. Olha, foi tão bom o nosso papo, o último nosso papo, que as respostas, as interações de vocês nos fez estar aqui de novo. Então estamos de novo aqui na Catedral e vamos continuar nosso papo. Você lembra que nós falávamos sobre o presbitério, lembra? O presbitério, o altar, né? A cátedra, o ambão, né? E tem muito mais coisa para explicar. Lógico que nós estamos falando a partir da Catedral de Vitória, mas você pode também olhar a partir da sua realidade, trazer os elementos que estamos falando aqui e entender o seu lugar onde você preside, onde você celebra, onde você participa. Bom, como eu disse, temos muito mais coisa para dizer aqui. Hoje nosso objetivo é falar sobre a entrada na igreja, desde a porta e o batismo. Espero você, continue conosco. Hoje então iremos falar sobre a entrada da igreja, duas formas, pela porta e pelo batismo. E quero chamar conosco aqui, fez muito sucesso, hein? Raquel mais uma vez conosco. Raquel é uma leiga, participa de uma comunidade de vida, de aliança, Vida e Aliança, Epifania, e é formada em arquitetura. Eu sou arquiteta e com especialização em arte sacra. Faz parte aí, quebra muita igreja aqui no Espírito Santo, né? E conhece muito dessa área litúrgica e também de arte sacra, né? Deu muito autógrafo? Não, mas parece que as pessoas estão gostando. Não, gostaram bastante. Não é à toa que estamos aqui de novo, sim, né? E queremos abrir, ver se o cura nos deixa entrar, né? Sim. Ô Mariquinha, abre a porta, Mariquinha. Olá, Padre Anderson, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, irmão. Raquel também, bem-vinda. Obrigada. O fluxo de gente aqui na Catedral Sabe que a Catedral é o segundo monumento do estado mais visitado. Diariamente nós recebemos muitos visitantes de toda parte do Brasil e também até fora do país. Além de 2 missas diárias, né? De segunda a sexta-feira, ao meio-dia e às 18 horas. Então, desde as 7 da manhã até as 7 da noite, a Catedral está aberta todos os dias. Agora que interessante, tem essa porta que é a porta interna. Tem outras portas aqui, né? Tem a porta principal aqui e as laterais. Qual a diferença dessa porta e o que significa a porta? Tem até no ano do jubileu tem a porta santa. Isso é uma porta santa? O que é essa porta? Aqui é a Porta Santa. Ela se tornou a Porta Santa, foi escolhida como a Porta Santa no ano da fé. Então todos aqueles que passavam por esta porta recebiam indulgência mediante também os outros critérios, obviamente, né? Mas nas construções mais antigas isso é mais comum, ter essas 2 portas que de certo modo vai fazendo esta passagem de quem está do lado de fora e está adentrando no espaço sagrado, quase como uma coisa de preparação, não é isso, Raquel? Sim, porque a porta, simbolicamente, ela é por si mesma um elemento de passagem. Nós atravessamos de um lugar para o outro, né? Seja nas nossas casas, seja em qualquer construção. A porta, ela é por natureza um elemento de passagem. Para nós, ainda com o simbolismo de que a porta é o próprio Cristo, porque ele é a porta das ovelhas. Porque fala, né, a passagem bíblica, né? Eu sou a porta, Isso. né? O próprio Cristo que se torna... Quem passa por mim ou quem entra, encontra salvação, né? Encontra as verdes pastagens. Então, é todo esse simbolismo de passagem, porque nós estamos, de uma certa forma, atravessando um arco, atravessando um elemento, porque nós saímos do cotidiano da vida para um espaço sagrado. E a porta, como diz, é um lugar de passagem. Então eu estou passando, tem um teto, né? Tem uma parte alta. Então eu estou sob essa proteção. Então Cristo é a porta, então a referência é que eu estou sobre ele, sendo conduzido por ele, e ele que me leva a um outro lugar. Ele me leva a um outro lugar. Se não tivesse porta, aqui tinha uma parede, eu não conseguiria talvez ultrapassar. E depois essa porta, ela também é de vitral, que compõe o restante dos arcos da catedral. O vitral ele também tem esse significado de passagem para uma outra realidade divina, mistérica. Então essa também é uma função dos vitrais nas igrejas.
recolocar-nos dentro dessa perspectiva, desta dimensão sagrada, misteriosa. E é isso que acontece todas as vezes que a gente entra na igreja para celebrar os sacramentos ou para se encontrar com Deus mesmo na oração pessoal. Você tocou a questão aí das indulgências, da Porta Santa, né? Quando se teve também o Nossa Aparecida, o jubileu, né? A catedral a igreja paróquia Nossa Aparecida também virou Porta Santa. O que é essa Porta Santa e o que refere-se, no caso, às indulgências? Você falou que uma pessoa que cumpre as devidas recomendações, né? De confessar, de participar da Santa Missa e passar por um lugar de peregrinação indicado pelo bispo ou pelo Papa, alcança a indulgência e rezar na intenção do Papa, né? O que é a indulgência? A indulgência é o perdão das consequências do meu pecado. Por exemplo, eu quebrei esse vitral, ou roubei alguma coisa. É um pecado, né? Ou não é meu. Então, padre, me perdoa, por favor. Te perdoo, tá bom. Uma vez perdoado, ele me dá a penitência. Sim. Certo? Só que a indulgência é o perdão das consequências do meu pecado. Porque às vezes nem sempre a minha penitência eu consigo reparar. O que eu roubei, vou devolver. O que eu quebrei, vou restituir. Mas tem situações que eu não consigo reparar. Então, a indulgência é o perdão das consequências das minhas atitudes. E por isso esse gesto de passar na porta, só passar na porta alcança indulgência? Mas por isso vem o quê? A sua saída de casa, a sua peregrinação, a sua confissão. Ou seja, você se desloca para poder... Esse é algo simbólico. Continua sendo um percurso da vida, em que eu vou dando passos em direção a isso. Passos pedagógicos, né? Que coloca o fiel dentro dessa perspectiva de uma vida nova. E eu acho que é isso que Deus sempre quer para nós, que nós possamos sempre estar atualizando a nossa vida à luz do mistério de Cristo. E hoje, acho que é interessante, nós vamos falar duas coisas que são quase que sinônimas, né? A porta física, que é a porta de entrada, e, consequentemente, a pia batismal. Isso. Em algumas igrejas, a pia batismal é no canto, do lado próximo da porta, ou inclusive do lado de fora da igreja. Não é isso, Raquel? Sim, na verdade não existe nenhuma regra assim que diga tem que ser e só pode ser dessa forma. A introdução geral do missal romano, ela é muito clara no sentido de que ela deve ser colocada de forma que ela permita a participação daquela parcela da comunidade que está celebrando esse sacramento. Então, se a gente for pensar no simbolismo do batismo, no seu significado, é muito próprio, isso foi muito comum, inclusive a gente tem nas igrejas mais antigas, que a gente conhece, o batistério, que é uma construção fora da igreja, né, onde é realizado o sacramento do batismo e depois aquele catecúmeno, vamos dizer, ele vai e ele entra para a igreja. Então, ela pode ser fora da igreja, numa edificação própria, chamada batistério, ela pode estar no adro ainda antes da porta da igreja. Mas esse espaço aqui, ainda para fora. Mas para fora, o adro para fora. Aqui é uma coisa particular, porque, vamos dizer, o nosso adro, ele é um pouco interno, né? Mas a gente, às vezes, tem uma situação como, por exemplo... O adro seria tipo uma marquise, assim... A gente vê, por exemplo, no convento de São Francisco. Né, aquela parte frontal ali do convento de São Francisco é própria desse período das construções franciscanas e forma toda aquela entrada. Então ali é um lugar muito adequado para ter a fonte batismal. Ela pode estar logo aqui à porta, nesse corredor central, ela pode estar em uma das laterais. Aqui não tinha, não. A gente pode mostrar para vocês. Aqui bem na lateral, onde que hoje atualmente temos a imagem do Sagrado Coração de Jesus e a imagem jubilar de Nossa Senhora Aparecida, ficava uma pequena fonte do batismo. A original está ali. Pode ir aqui, vamos lá. Nós nem chegamos na porta ainda, né? Vamos lá. Aqui no caso, que esse nicho aqui do lado que seria... Foi antigamente a capela do batismo e hoje a gente guarda essas imagens. Ali dentro a gente vai ver a pia antiga, original da catedral. Podemos entrar? E essa construção aqui é a base da torre, né? Se a gente pensar em termos de arquitetura. Aquela ali, no caso, era a pia batismal. A pia batismal, muito pequena, né, obviamente, e num espaço também bem reduzido, como a Raquel lembrou, nós estamos na estrutura da torre da catedral.
o fato de estar aqui do lado remete-se à entrada. Ou seja, eu não entrei ainda no corpo da igreja, mas o batismo é aquele que me entra, que me dá, é a porta de entrada para viver a igreja, o reino de Deus. Isso, e é importante essas colocações e a forma como nós arrumamos o espaço celebrativo, porque vai marcando esses lugares e vai sendo todo um processo de catequese da gente fazer essa inserção no mistério de uma forma muito mais clara por conta da forma como nós organizamos o espaço. Mas hoje, por exemplo, até na minha igreja, né, onde eu estou na paróquia, a pia batismal faz parte dentro do presbitério. Não exatamente faz parte do presbitério. Um degrau mais baixo. Na verdade, a instrução diz isso, que é a fonte batismal ou a pia batismal, ela não está no contexto do presbitério. Nós temos historicamente muitas igrejas que nós temos tudo, a gente falava um pouquinho disso, né, na semana passada, nós temos tudo colocado numa parede de fundo e a assembleia toda voltada para esse espaço, até mesmo dentro de uma concepção que às vezes a gente ainda vê hoje, de se dizer eu vou assistir à missa. Então essa passagem para uma celebração que é participativa acima de tudo, porque a Assembleia é que celebra, né, junto com a presidência, é uma passagem que traz consequências muito próprias na forma como nós organizamos esse espaço. Então, lá na Perpétua, por exemplo, a gente ainda tem, é um projeto de 2009, 2008, por aí, né? Mas a gente ainda tem a fonte presente ali próxima do presbitério, numa arrumação diferenciada, porque está num degrau abaixo, né, mas ainda nessa dimensão. E aí... mas até porque, assim, pastoralmente falando, pastoralmente falando, é melhor estar no próximo presbitério do que você ter que vir aqui atrás, né? Dependendo da quantidade de crianças celebrando, não, depende, eu celebro com 30. Eu celebro 30 crianças, 30 batismos de uma missa só, uma celebração só. Aí eu tô lá na frente, não, sim, tudo bem. Aí você traz o povo todinho em procissão e às vezes não cabe aqui. Aí tem que ser uma por um, aí o povo não consegue visualizar, né? É o que a gente faz aqui. Aqui a gente tem, assim, um monte de elementos para falar, né? Mas tem essa questão pastoral, realmente tem que haver essa preocupação em relação a como organizar, para que não fique parecendo um batismo restrito, porque ele é uma celebração comunitária e essa dimensão nós não podemos perder. Por isso que a introdução fala que o espaço seja adequado. Claro, não é uma outra igreja para celebrar, não é um outro espaço para celebrar o batismo, mas nós também perdemos um pouco, talvez muito, na perda da dimensão participativa, nós também perdemos a dimensão do movimento da liturgia. Então, muitas vezes nós chegamos na igreja, nós sentamos, queremos bancos confortáveis, ar-condicionado ligado, e às vezes até achamos assim, nossa, senta, levanta, né? No fundo, a comunidade, a assembleia, ela tem polos. Aquilo que a gente falava, inclusive com relação ao ambão. Na hora que eu estou na liturgia da palavra, eu me viro por inteira. É todo o meu corpo, é todo o meu ser que vai escutar a palavra. Na liturgia eucarística, eu me volto toda para o altar, como comunidade. Na celebração do sacramento do batismo, a assembleia toda pode se voltar, ela não, dependendo da arrumação do espaço, ela não precisa nem sair do lugar. Mas só o fato dela gerar esse movimento... Não é à toa que tem a ladainha, né? A ladainha se canta enquanto a procissão vai para o lugar do batismo. Sim. Esse é o lugar, o ideal da ladainha, né? Para ocupar esse momento. Sim. Aí, a igreja invoca os santos, os anjos, para que, indo, nascer mais um filho de Deus. A gente perde essa dimensão do caminho e fica muito forte. Eu não faço ladainha mesmo. A missa. Eu não canto nenhuma ladainha lá de aquela... muito curto, né? Não tem necessidade. O espaço é muito curto. Sim. Aqui, eu tô olhando aqui, que imagem linda, hein? Essa imagem é linda do Sagrado Coração de Jesus. Ela, um tempo atrás, estava num altar dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Um altar lateral. Meu Deus. Vontade de levar. Aí foi necessário colocar esse vidro, porque obviamente as pessoas sentem a necessidade de tocar. É de madeira? Para conservar. Sabe o que é o material? Aqui. Não sei.
Aqui eu falo com a Raquel, aqueles, como é que chama? Aquela de povela que põe o povo doa assim, um ou R$2 que seja, e acende uma velinha. Gente, aquilo, você vai para as igrejas da Europa fora aí, você vê tudo isso é bonito demais, gente. Sério. Vamos voltar pra porta, Saímos daqui ali da pia batismal antiga, né? Depois vamos mostrar a pia batismal nova. Deixa eu fechar aqui para dar iluminação. É pesado, hein? Pesada. Caramba. Porta de bronze com vidro. Porta de bronze e vidro. Bom, falamos do lado algo simbólico do que é a porta. Agora, propriamente, essa porta da catedral tem alguns elementos aqui belíssimos de vitral. Nós temos o que aqui? Aqui nós temos a Anunciação, né, quando o anjo anuncia Aparece Maria. a Maria. E desse lado nós temos São Miguel, Pisa na cabeça. que pisa São Miguel como defensor e como amigo do homem, né? Na simbologia, a representação de São Miguel, esses arcanjos, eles têm o seu nome, como é o próprio nome, ligado à missão. Então, São Gabriel é sempre aquele que traz uma palavra de anúncio, Deus fala, né? São Rafael, Deus cura. Não tá aí do Rafael, né, no caso. Rafael nesse vitral Nesse vitral, não. E aqui São Miguel, que é o protetor, que é o defensor, que é o amigo do homem, ele que defende o homem. Na moda aí, né? Como que é a quaresma, né? Quaresma de São Miguel, né? Isso, próximo do dia do santo. Aproveitando a questão do simbolismo da porta, claro que isso a gente tem uma iconografia aqui nessa porta interna, né? Mas a porta da igreja, ela não é... Ela traz uma simbologia própria. Nós não podemos colocar qualquer elemento na porta, e muito menos elementos decorativos. Ela é cristológica. E tem a ver também com o padroeiro, no caso da paróquia. Sim, mas a uma porta... história do padroeiro. Sim, porque na verdade, quando a gente fala da parte externa, a gente vai falar um pouco disso, mas a iconografia do volume da igreja, da parte externa, ela traz presente justamente tudo aquilo que se celebra no seu interior. Então, se tiver uma imagem do padroeiro, essa imagem do padroeiro ela tem que estar linkada a Cristo, porque, vamos dizer assim, não é o padroeiro que é a porta. O padroeiro é uma ajuda, é um irmão mais velho, que nos ajuda a fazer o percurso. Mas a porta é Cristo. Por isso que os elementos simbólicos que nós trazemos na construção de uma porta devem fazer referência a Cristo. Entendi. E aqui no caso a Anunciação não tem nada melhor do que isso, né? Sim. Quando realmente Sobretudo tudo começa. Numa igreja que Bonitos é dedicada lírios a Nossa na mão, Senhora. né? Nas mãos do O lírio. lírio, né? E aqui, Raquel, nós temos a questão da cor, já um pouco varia, né? A cor, nós falamos da vez passada do vermelho e do azul, Sim. né? Aquilo então, que a gente falava de dependendo da interpretação, né, do autor, a gente vai ter essa inversão. Então nós temos essas duas linhas dentro da iconografia. E é interessante a anunciação está na porta, porque aqui Maria é chamada Porta do Céu. A porta do céu. Onde por ela entra-se o próprio Cristo e que dá acesso a todos nós. Então tem muito simbólico, então, realmente. Sim. A anunciação. A anunciação é um tema muito comum nas portas das igrejas. Depois o Cristo é o próprio vencedor do mal, né? Sim. É aquele que com a sua morte e a ressurreição destruiu o pecado e a morte. Nesse sentido a gente tem muito próximo aqui, que faz parte da moldura, o acanto. Quem? A folha de acanto. Folhas de acanto. As folhas de acanto. Vejam aqui. Aquelas folhinhas ali? Aquelas folhinhas ali que a gente vê. Nas colunas, nós vamos ver folhas de acanto ligadas à porta. E veja o simbolismo, O que é folha Cristo. de acanto? Essa folha, acanto é uma planta da região natural da região do Mediterrâneo. E as características dela, primeiro, ela nasce no inverno. Então ela já é chamada a fazer um esforço maior, porque ela nasce numa condição climática desfavorável, né? Então ela nasce no inverno, ela permanece verde, claro que ela é amarela, obviamente, mas ela vence todas essas intempéries para permanecer viva. Ela tem espinhos e uma folha longa, e no simbolismo ela é um pouquinho diferente da folha propriamente dita, mas ela está ligada ao simbolismo da vitória.
passando por todas essas dificuldades e vencendo os sofrimentos e as dificuldades representados pelos espinhos, ela é ligada à vitória, à glória. E ela foi muito usada no período da cultura grega nos capitéis coríntios. A gente tem dentro da estrutura, né, da arquitetura grega, ela é aplicada aos capitéis coríntios. E aqui nós vamos ver, ela está aqui presente na porta. Depois ela vai emoldurar todas as paredes da igreja. Uma faixa, né, que contorna toda essa moldura, toda essa faixa aqui. Mas o que é interessante também dentro do simbolismo? Que inserido nessa moldura de folhas de acanto, nós temos as cruzes. Porque a nossa vitória está ligada à vitória de Cristo. Nós somos vitoriosos em Cristo. Para você que achava que a canta ia ficar no cantinho ali do lado. A folha do acanto. Vai pra folha do acanto. É belíssimo, é um simbolismo maravilhoso. Gente, acanto começa italiano, né? Acanto ao lado. Não sabia disso. E depois Confesso outro link também é com isso. a padroeira da catedral, Nossa da Arquidiocese de Vitória, que é Nossa Nossa Senhora da Vitória. Ela traz também em suas mãos uma palma que nós chamamos de palma da vitória. Sim. Então, mais uma vez, esse elemento ligado a Nossa Senhora, a Cristo, enfim. Mas Tem uma sobre ligação. esse valor aí das colunas, da nave, a gente fala daqui a pouco. A gente fala daqui a pouco, Depois, mas sim. depois. Vamos para a porta do batismo? Vamos para o batismo? Vamos, então só assim, lembrando o seguinte, a gente falava lá do Sagrado Coração, Sim. Ali era o lugar do batismo, depois houve um acréscimo, que nós vamos ver agora, houve um acréscimo na catedral, na arquitetura da catedral, e foi criado um espaço próprio do batismo. E aí, se eu não me engano, por volta da década de 70, essa imagem do Sagrado Coração que estava no altar lateral, ela é trazida para esse lugar e aqui se torna então não mais a capela do batismo, mas a capela do Sagrado Coração. Belíssimo, por sinal. Linda a imagem. Tem alguns elementos aqui na porta, no caso da catedral, que nós esquecemos, né? Sim. Além da folha de acanto, que eu achei espetacular. Olha os detalhes lá, ó, lá em cima, não é isso, Raquel? Isso aqui, estruturalmente, a gente vê o quê? Vamos dizer, esse pórtico, esse portal aqui, ele está sendo formado como também a estrutura do coro. O couro está em cima. Porque a gente tem o coro em cima, ok? Mas formando essa porta interna, nós temos da esquerda para a direita, bom, no centro a gente já falou desse vitral, esse emolduramento com os anjos, e nós temos naquelas duas partes superiores ali das extremidades, à esquerda nós temos Os mandamentos. os 10 mandamentos, né? A lei, e do lado direito nós temos o alfa e o ômega. Esses elementos eles já existiam, eles fazem parte da iconografia da catedral, mas eles foram recuperados e foram assim tornados visíveis ou mais visíveis a partir desse último restauro. E ainda temos aqui nessas duas laterais 4 palavrinhas em latim, então Gaudete Dominum Omnes Gentes. Não sei se é assim que se pronuncia. Isso mesmo. Okay. E que a gente pode colocar assim... Jesus é o Senhor. O Senhor é a alegria de nações. todas as nações, né? Porque Gaudete é alegria, Domino, Senhor, a alegria do Senhor, todas as nações. Se é genitil, se não é genitil, tem que verificar isso. Aí é com quem estudou latim. Eu estudei, mas já esqueci tudo. Então tem essa dimensão. Ao entrarmos nesse lugar, e o rito de dedicação, na oração, acho que é o rito, ou é a bênção da porta, agora eu não tenho certeza, mas a oração diz isso, entrai pelas portas do Senhor, é belíssimo, né? E outra coisa interessante, Raquel, assim, ele é o princípio e o fim, antes de tudo. Sim. A lei foi dada, mas a lei só pela lei não salva, o que salva é o próprio Cristo encarnado, né? Cristo, ele é a então a porta. lei, por mais importante que seja, ele é o princípio, a alegria de todas as nações, mas que passa, se não passarmos por essa porta... Sim, e ele se torna a alegria de todas as nações. Vou passar de novo, né? Deixa eu passar de novo. Se não passar aqui não salva, entendeu? Isso é muito legal, gente, muito legal. Caramba. É uma simbologia que, como a gente diz, né? Quem não conhece, não ama. Sim. Vamos para a pia batismal? Vamos. lá. Bom, chegamos então aqui à pia batismal. Ó,
Olha, gostei disso, hein? Criança adora isso daqui. A pia batismal da catedral. Essa pia... Na verdade é uma fonte batismal, essa é a diferença. Ah, é? Isso, tem. O que nós vimos lá atrás, junto à imagem do Sagrado Coração de Jesus, a antiga pia do batismo, muito menor. A fonte traz essa novidade da renovação da água. É a água que entra e que também sai, se renova. É isso que Está enchendo, não? Não enche mais não, deixa a gente tá bom aqui. Ah, então a fonte, algo A fonte você inesgotável. tem uma fonte de água. ela é maior, né? Tem esse movimento das águas. Ô Raquel, você falava do elemento, a matérias ligada ao altar. Sim, aqui, lembra que a gente falava que o altar, toda a composição das peças do altar foi extraída de um mesmo bloco? Uhum. Nós temos de um bloco, nós fizemos o altar, o ambão, a fonte, a cátedra, tudo de um mesmo bloco. Ele parece mais... Não, aqui em cima, ele não está polido, mas ele está com um acabamento que não é o flameado, justamente para que a Não, pessoa... ele renova. Ele renovando ou tá enchendo? Tá renovando. Enche e esvazia. Então tá... Ah, tá, enche vazia. Nós temos aqui nas laterais o mesmo acabamento das peças, a forma dela, vejam, são 8 lados que fazem referência ao 8º dia, o novo nascimento, o dia da ressurreição, por causa de todo o simbolismo do batismo. Tá? A fonte tem essa característica, ela traz a água e essa água é renovada, é uma água que circula. Então isso é a fonte batismal. Aqui nós temos também, vejam, essa forma arredondada dela aqui, na subida dela, é a mesma forma da flor lá. Exatamente, ela se abre também numa flor, mas aqui numa flor de 8 pétalas, de 8 lados. E nós temos novamente aqui as emendas nessas linhas aqui que também fazem referência ao arco ogival, que é uma característica arquitetônica da própria catedral, da própria construção. Temos ainda aqui na composição do piso, esse piso ele é completamente antiderrapante, porque no batismo por imersão, que a proposta é que aqui seja o batismo por imersão. Adoro isso, pegar a criança aqui, ó, mergulhar. Ele é sempre muito mais, ele deixa muito mais visível, né, para a Assembleia, no rito por imersão, o significado do batismo. Isso é uma coisa interessante, fazer um parênteses aqui. Se eu entrei nas águas, não entrei nas águas, se eu mergulhei, se eu não mergulhei, se foram 3 gotas. Gente, a água é símbolo. Não é a água que batiza. A água é um elemento simbólico. Então, se é mergulhado nas águas, se é 3 gotas, se é uma pia batismal, uma fonte batismal, isso não é o mais importante. O importante é a oração da igreja, que pede que sobre esta água ela se torna canal e aquele que será banhado se torna filho de Deus. Eu já batizei, crianças na UTI, onde não pude colocar só 3 gotinhas de água. Porque não podia mesmo. E às vezes com aspersório, porque não podia se tocar. Algumas conseguimos a graça de curar depois quando fizemos os ritos adicionais, outras talvez nem tanto. Mas quero enfatizar isso. Se mergulhou não. Hoje, eu, quando posso, eu pego as crianças, eu gosto. Eu pego as crianças aqui, ó, bebê e mergulho. É bonito demais. A imersão, né, ela traz um simbolismo, Reforça ser o significado mergulhado do batismo, nas né? águas do batismo tem um simbolismo muito mais profundo. A própria palavra batizar significa isso, né? Mergulhar. Então a criança é mergulhada. Morre-se para esta vida, para o pecado, e ressuscita como nova criatura, né? Mergulha na vida no mistério de Cristo. E quando falou o símbolo, o que é o símbolo? O que a água faz? Limpa, lava, né? Amolece, ou seja, nos lavamos do pecado, nos tira a mancha do pecado e nos faz nascer. Por isso nós entramos como símbolo de porta, né? Ela nos lava. Antes nós não éramos dignos e através da água do batismo nós temos dignidade de poder adentrar a igreja. E aqui a gente pode ver
aqui nessa última reforma, né, de restauro e adequação litúrgica, na verdade nós recuperamos esse espaço que é um acréscimo dentro da estrutura original da catedral e que já tinha esses vitrais. Nós temos ali o simbolismo da água, a pomba, né, como símbolo do Espírito Santo, e aqui o batismo de Jesus, né? Então, olhando para esses vitrais, é claro, num projeto de adequação litúrgica, dentro de um espaço histórico, tombado, né, que é memória para um povo de fiéis, mas para um povo de toda a sociedade, era importante que a gente resgatasse e retornasse com o lugar do batismo para cá. Então, é um projeto de adequação litúrgica, né, que a gente fez. E olhando para o piso, a gente via esse simbolismo ali. Olhando para o piso, a gente tem aqui, porque pode respingar, né, na hora do batismo por imersão. Não temos risco de algum acidente, porque não vamos escorregar, mas nós temos aqui ao redor também o simbolismo da água, né? Essas águas, o movimento das águas. Agora, vejamos que nós temos todos os peixes em uma única direção. Todos eles estão indo para aquele ponto lá. E vejam, na medida em que eles se aproximam desse ponto que nós vamos apresentar, eles vão ganhando cor. Vejam que aqui é só uma silhueta, ele não tem cor. Gente, eu reparei isso. Tá? E ele vai... É meio cura da catedral. Nem eu tinha reparado nisso. Nem o cura sabia disso. É verdade, gostei. É o movimento das águas, porque nós somos mergulhados nas águas para morrermos para o pecado e nascermos para a vida nova. E essa vida, ela é traduzida em cores. Quanto mais nos aproximamos, quanto mais lavado, mais as cores aparecem. Mais aparecemos quem somos de fato, imagem e semelhança. O peixinho era assim, sem cor, sim, foi lavado, ele se aproxima e vejam o que está escrito aqui. Aqui. Essa palavra é interessante aqui vocês conhecerem. Então, pode falar. Não, ictus, né? Ictus. Ictus. Isso aqui é uma palavra, isso é um acróstico, né? Grego. Daí os cristãos, o símbolo dos cristãos ser o peixe. Também é algo simbólico, né? Peixe é ictus em grego. Isso. Que no caso é acróstico, se eu lembrar, Jesus Cristo, Salvador dos homens. Não é isso? Se você pegar cada inicial da palavra ictus, se eu pegasse, por exemplo, Renato, R de renascido, de escolhido. Lembrei da Xuxa. De amor, B de beijinho. Então você pega. Isso aqui é um acróstico. Isso é um acróstico. Então você pega para peixe em grego, que é ictus, aparece Jesus Cristo, Salvador dos homens. Por isso o peixe é um símbolo cristão. Exatamente. E uma forma de identificação também no tempo da perseguição, né? Ia no piso, desenhava um peixe, só quem era cristão sabia, então eu sou cristão junto com você. Se quem não conhecia esse sinal, não fazia a menor diferença. Eu gostei dos peixinhos coloridinhos. Olha aqui, gente. Nenhum cura sobre isso. É a plenitude da vida, na medida em que vamos nos aproximando de Cristo. Da cor, que é a plenitude da vida. E disso passa pelo batismo. Você que não é batizado, corre atrás. E eu digo ainda, a Deus agora. Não, aprenda a comemorar a data do seu batismo. É uma celebração. Você sabe que você nasceu e batizou? Eu fui batizado em agosto. Que dia? Agora a data precisamente eu não lembro. Que vergonha! Eu fui batizada no Convento da Penha. Dia 25 de agosto. Eu fui batizado no dia 30 de novembro. E eu conto sempre essa história. 30 de novembro de 75. Na liturgia é dia de Santo André. E Anderson, o nome Anderson, o nome em inglês significa filho de André. Que legal, tá vendo? É importante saber. Isso é coincidência, coincidência. Sim, mas veja, e André o nome também é um revelador de quem nós somos. O nome que nos é dado, né? A palavra de Deus diz, é chamado pelo nome. Então, o nome que nos é dado também nos revela e revela a nossa missão.
Daí que no batismo a importância de acolher as crianças e perguntar qual o nome que vocês deram para os seus filhos. Então diz-se o nome e é batizado dizendo: fulano, eu te batizo em nome do Pai. Era comum no passado também os padres mudar o nome dos filhos, né? Acho que Não no passado, ainda nós podemos fazer isso. Quando o nome não nos remete ao cristianismo, ele pode ser trocado. Então pode-se acrescentar um nome de batismo. Eu já fiz isso. Claro, isso não vai mudar a certidão da pessoa, mas coloca-se o nome de batismo. E nós padres podemos fazer isso, não é? Então vamos colocar todo mundo assim, sobrenome Anderson. Melhor Renato, que é o nome batismal. Não, gente, é mais bonito. Olha, Anderson, filho de André, André Fortaleza. Caramba, não tem coisa melhor. Posso falar uma coisa para vocês? Nós vamos ter uma novidade aqui na Capela do Batismo. Está previsto para ser inaugurada, de primeira mão para vocês, né, Raquel? Na quinta-feira da Semana Santa está prevista a inauguração do nicho dos Santos Óleos, o espaço que vai guardar os vasos sagrados, os óleos do óleo dos catecúmenos, enfermos e crisma. Então vai ser esse espaço aqui hoje, onde atualmente tem a imagem de São José. Nós aproveitamos, né, aquela coisa da adequação litúrgica de um monumento histórico, né? Então nós vamos falando do simbolismo da liturgia e de como que isso se adequa no espaço. Vamos falar em símbolo, a gente não pode terminar o programa sem falar dessa vela aqui, gente. Ela está aqui do lado e muita gente não sabe desse simbolismo e não sabe o significado dela. Isso aqui nós chamamos de Círio Pascal. Mas olha o detalhe que é importante aqui na vela. Nós temos aqui outra vez as letras gregas, alfa e ômega. Princípio, a primeira letra do alfabeto grego e a última. Jesus é o princípio e o fim. A e Z, se a gente... A e Z, em português, né? Ele é o princípio e o fim, mas nós estamos no tempo, no ano 2018, no caso agora 2019, essa vela vai ser mudada a partir agora na Páscoa, né? E aqui traz a imagem do Cordeiro, né? Que é o próprio Cristo na cruz, e que traz esses cravos, que são chamados aqui as 5 chagas de Cristo: coroa de espinhos, os cravos nas mãos, nos pés e a ferida no lado. Esta vela é símbolo da presença de Cristo. Do Cristo ressuscitado. E o ressuscitado é também crucificado, por isso traz também o símbolo das chagas. Porque quando ele aparece ressuscitado vivo, ele aparece e mostra as chagas, né? Então isso aqui é símbolo. O que é o símbolo? O símbolo me remete a alguma coisa, mas não é a coisa em si. Então, sei lá, preto é símbolo de luto, mas não é o luto. Branco é símbolo de paz, mas não é a paz. Então isso aqui é símbolo de Cristo, não é o Cristo, mas é o símbolo da sua presença. E está sempre ligado também aos sacramentos que celebramos, né? Exatamente, porque aquele que é batizado participa do mistério da morte e ressurreição de Cristo. Cristo é a luz do mundo. Quem é batizado passa a refletir esta luz que dissipa as trevas do mundo. É cristão. Daí a missão do cristão, ele recebe uma missão de ser sal e luz do mundo. E quando se faz a celebração do batismo, posso tirar aqui, padre, isso é muito legal, eu gosto muito desse momento. Quando o padre na celebração vai abençoar, porque essa aqui é uma água normal. Sim. Nós não fizemos oração nenhuma. Quando o padre ali na liturgia ora para pedir a graça de Deus sobre esta água, ele pega esse círio que é símbolo de Cristo aceso aqui e mergulha 3 vezes, símbolo da Trindade, né? O Cristo ressuscitado, que no caso transforma esta água em fonte de graça, de vida nova. Porque em Cristo nós somos inseridos na vida trinitária, na comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu queria só retomar quando você falava da questão. Nosso tempo acabou, fala. Eu queria voltar, juntar a partir do Círio Pascal, aquilo que você mencionava sobre a questão do velário. Acho que uma coisa muito importante para a gente é ter essa dimensão da verdade dos materiais que nós usamos. Nós percebemos e nós fazemos experiências na nossa vida a partir dos nossos sentidos, né? São os canais de entrada para as nossas experiências. Então, na liturgia, isso é muito sério. Nós
Nós celebramos a verdade e a vida, que é Jesus, o caminho para a salvação. Então, vela precisa ser vela, precisa queimar, porque nós nos vemos nesse queimar da vela, como nós nos queimamos também com a nossa vida para ser luz para os outros. Então, nada artificial. Nada eu não artificial, gosto também, né? não. Então, quando ele fazia menção do velário, né? O velário que seja de velinhas, mas que seja vela de verdade. Velário eletrônico. Tem alguns lugares que são velas eletrônicas, né? Que você acende ali a luzinha. Sim. E tem isso no altar também, no presbitério. Então, isso é feio demais. por isso a gente insiste tanto. A flor, ela tem que ser flor verdadeira. Ela não é flor de plástico. O sino tem que ser sino de verdade, que entoa, que repica, né? Que não uma corneta que canta uma música. Não estou dizendo que a corneta tem que ser eliminada na vida, mas dentro do simbolismo, dentro daquilo que a gente coloca nos nossos espaços, nós colocamos a verdade. Para finalizar, essa água depois ela vai para onde, gente? Aqui, olha, a fonte batismal, ela tem sido preparada na sua estrutura de duas formas. Na celebração do batismo, ela é uma água que brota, né? Aquilo que a gente via aqui do movimento, a gente percebe ainda um pouquinho, é uma água que brota para trazer essa vida nova. Então a fonte em si, ela é abençoada e ela pode ficar, e é bom que fique, ligada dentro das igrejas. Por quê? Porque a fonte batismal, ela também é sinal para nós. Então a fonte batismal não é um elemento para aparecer na hora de uma celebração do batismo. Aqui é um lugar também de oração, é um lugar de meditação, é um lugar onde eu, no meu dia a dia, eu renovo as promessas do batismo. Nas igrejas, né? A pia de água benta entrou nas igrejas quando nós tiramos a fonte batismal de dentro das igrejas. Isso aqui que vem aqui e se bem, isso aqui não é água benta. Ou pode deixar como água benta. Como um todo, ela é benta. Mas depois essa água aqui vai para onde? Essa água, aí sim. Se terminou batizado. Terminou batizado, eu posso continuar, até por uma questão ecológica, eu posso continuar tendo essa água que na estrutura eu tenho um reservatório lá fora e ela circula. Então, para o dia a dia, ela circula. Para o batismo, ela é água viva. Mãe, não põe creme no seu filho no dia do batismo. É verdade. Não põe gel no cabelo do seu filho, porque já batizei às vezes, quando é muito mais crianças, quando termina, parece espuma, parece banho. A água vira leite, fica leitosa. A banheira fica horrível. Então, por favor, não coloque nada no cabelinho do seu filho. Assuma o cabelinho que seja ali naquele dia, por favor. Prende, né? Qualquer coisa. Nosso tempo acabou. Você quer falar o quê? Era só fechar a questão dos santos óleos. Dos óleos. E um convite, né? Porque também na nossa liturgia, assim, se nós temos o domingo, dentro do contexto da semana, nós temos o domingo como o dia do Senhor, o dia, né, do descanso, o dia do estar com a família, mas o dia do Senhor por excelência, no tempo do ano, no percurso do ano, nós temos também os tempos litúrgicos, e dentro desses tempos litúrgicos, nós temos a celebração da Páscoa. Na celebração da Páscoa nós temos o Tríduo Pascal, que no ano... Vão ter que entrar em outro momento. Mas é para falar dos olhos, dos santos olhos. Mas é rápido, é só para dizer assim, o Tríduo Pascal, como uma celebração única, ele é um marco no ano da nossa fé. Então, quantas vezes a gente pensa em Semana Santa, em Sexta-feira da Paixão, e muitas vezes nem sabe da existência da Vigília Pascal, que é justamente onde tem a bênção do fogo novo. Eu prometo, vamos fazer um papo de padre com o padre, você não vai estar aqui infelizmente, né? Só sobre o Tríduo Pascal. Pode ser. Entendeu? Explicando passo a passo o Tríduo Pascal. Perfeito. Agora, antes da quaresma, já para você aprender direitinho, compartilhar, para formar catequistas e crismãs e por diante, tá bom? E depois a gente fala já com os santos olhos, os passos. Você não vai estar aqui, né? Mas eu volto. Você volta, né? Instalados, para a gente falar, porque deixar todo mundo curioso, desejoso, venham na Vigília Pascal na Catedral. Senhor nosso Deus, agradecemos a graça do batismo, que foi por esta água que tudo começou em nossas vidas.
É graças a esta água que nós temos os dons do Espírito, os dons de vossa misericórdia. Eu rezo agora por todos vocês batizados, que não deixe apagar essa chama, esse algo novo na sua vida. E que Deus abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.